Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e hoje trouxe uma videoaula polêmica. Pessoal, estava eu participando de uma live esse mês e uma pessoa no meio da live mandou uma mensagem com um link que dizia assim: você é defensor de direitos humanos? Participe do projeto, leve um bandido para sua casa. Isso obviamente me chamou a atenção e eu resolvi fazer uma pesquisa. E o que eu constatei com essa pesquisa, pessoal? Eu constatei que as pessoas não sabem o que são direitos humanos. Pasmem, pessoal! Muitas pessoas que se dizem contra e até outras que se manifestam a favor não sabem tecnicamente o que são os direitos humanos. Então, eu resolvi gravar esse vídeo trazendo algumas considerações e desfazendo 5 mitos sobre a matéria. Mas antes, precisamos saber o que são direitos humanos. Direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a toda e qualquer pessoa, não importando a classe social, a raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. O artigo 5º da nossa Constituição, que conta lá com 78 incisos, determina quais são os nossos direitos fundamentais, como a igualdade de gênero, a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de locomoção, por exemplo, que tem como o objetivo assegurar uma vida digna, livre, igualitária a todos os cidadãos do nosso país. Então, lá no caput do artigo 5º, temos o princípio da igualdade, por exemplo, o famoso todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Dentre várias outras garantias, podemos citar ainda que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém será preso nem sentenciado senão pela autoridade competente. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Pois é, pessoal. Apesar de possuirmos um dos sistemas mais robustos para a proteção dos direitos humanos, na prática, o Estado brasileiro é o seu maior violador. Mas além de um Estado que viola sistematicamente os direitos humanos, o Brasil também testemunha um movimento de parte da população que busca rechaçar os conceitos de direitos humanos. Para essa gente, é uma bandeira de esquerda para proteger criminosos. Basicamente é isso. Como se os direitos humanos não fossem universais, mas como se eles fossem conquistados a partir do merecimento ou da boa conduta. Muitos, inclusive, gostam de rebater os que se posicionam contra violações de direitos humanos com o lema: tá com pena? Leva para casa. Ou, em outra variação, adote um bandido. No limite, alguns ainda propõem que bandido bom é bandido morto. Daí surge o primeiro mito. Vamos lá. Direitos humanos são para bandidos? A maioria dos brasileiros, 57%, defende a afirmação bandido bom é bandido morto. O índice de concordância sobe para 62% em município com menos de 50 mil habitantes, segundo o levantamento aí do Datafolha, tá?
Esse levantamento foi feito a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, os números deste levantamento nos revelam um enorme contrassenso. Por quê? Porque nós somos o segundo maior país cristão do mundo. E por que a afirmação de que direitos humanos são para bandidos é uma afirmação errada? Por quê? Ora, pessoal, os direitos humanos não garantem para aqueles considerados criminosos um tratamento especial, não garante liberdade incondicional ou privilégios. Pelo contrário, garante para toda e qualquer pessoa direitos básicos, como a presunção da inocência, direito a um julgamento justo e imparcial, direito à integridade física. Então, se eventualmente intervirmos para garantir os direitos humanos de um criminoso, não é porque ele está correto, ou porque ele é um coitadinho, ou porque ele merece mais do que os outros. É porque ele está em uma posição de vulnerabilidade, já que às vezes, por causa de uma suposta conduta que ele praticou, o Estado pode querer relativizar os direitos de uma pessoa, direitos garantidos pela lei. Então, é assim, quando uma pessoa rechaça os direitos humanos, ela não está defendendo a punição devida pelo crime. Na verdade, ela está pedindo uma retribuição em igual moeda ao criminoso. Mas aí vai surgir pelo menos 3 probleminhas. Se a gente retribui em igual moeda, o que nos diferencia do criminoso? Como pode ser a violência um meio de gerar a ordem? Como condenar um criminoso infringindo a própria lei? Sim, porque se opor aos direitos humanos é se opor à lei. Pior, violar direitos humanos é violar a lei. Pois é, nas democracias mais consolidadas, os direitos humanos são frequentemente vistos como a base fundamental do progresso e da própria democracia. Mas em democracias menos consolidadas e em países com baixo grau de instrução, a desinformação sobre direitos humanos ainda prevalece. A prova disso é o nosso segundo mito. Quem defende os direitos humanos é a favor de não prender os criminosos. Para falar sobre isso, eu preciso dizer 3 coisas. Vamos lá. Pessoal, defender o tratamento justo para os criminosos, defender que os presídios não sejam superlotados, ou defender a proibição de práticas de tortura, por exemplo, é defender o Estado de Direito, é defender a própria lei. O que nós temos que lutar não é para voltarmos para a Idade Média ou para a lei de Talião, aquela dente por dente, olho por olho. O que nós temos que lutar é por uma mudança estrutural na sociedade, uma mudança na educação e nas oportunidades para que menos pessoas recorram à criminalidade. Temos que lutar por um sistema de real reabilitação das pessoas. Para quê? Para que o criminoso, após cumprir a sua pena justa, seja reintegrado à sociedade com oportunidades, criando um ambiente mais seguro para todos. É aquele princípio basilar: justiça não pode ser sinônimo de vingança. Isso é garantir o acesso igualitário aos direitos previstos na Constituição para todos os cidadãos. Não é soltar criminoso, é apenas garantir que ele não seja torturado ou espancado, mas que ele seja julgado e preso como qualquer outro cidadão detentor de direitos. Como qualquer cidadão detentor de direitos deve ser julgado e condenado
por um tribunal justo, imparcial, enfim, todos esses princípios basilares que aprendemos lá no primeiro dia da faculdade. Outra coisa, pessoal, quando nós relativizamos o direito de um cidadão específico, nós enfraquecemos toda a estrutura, enfraquecemos a própria instituição. Nessa, a gente abre precedente para que esse direito seja desrespeitado novamente no futuro, inclusive no caso de qualquer um de nós. E por fim, é preciso superar a suposta oposição entre polícia e direitos humanos. Esta visão de que os direitos são um entrave para a justiça, são um entrave ao combate à criminalidade. Gente, a polícia tem o dever de proteger os cidadãos. Essa proteção, no entanto, não pode ser seletiva e nem pode ser só negativa. Como deixar que instituições notadamente, tradicionalmente calçadas no preconceito, instituições que vitimam mais jovens negros e pobres do que quaisquer outros, como que a gente vai deixar que essas instituições definam quem é o cidadão de bem? Então, qual é o limite de ilegalidade que separa o cidadão de bem e o criminoso? Por acaso, uns crimes são mais aceitáveis que outros? O fato é que nós temos que abandonar o dualismo simplista. O que é isso? Nós não podemos partir do princípio de que há um lado bom e um lado mau, de que os cidadãos de bem merecem mais porque eles são trabalhadores, porque eles pagam seus impostos corretamente. Por quê, pessoal? É uma armadilha. Só cabe à justiça, somente a justiça pode julgar os crimes de uma pessoa. E julgar com base em uma Constituição que garanta a igualdade perante a lei e os direitos humanos universais. É justamente por isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos influenciou a maioria das constituições de países no mundo que foram feitas após a sua publicação. E é também, o documento mais traduzido no mundo. O pessoal dos direitos humanos. Algumas pessoas desinformadas costumam chamar de pessoal dos direitos humanos, desde aqueles que vão aos presídios para oferecer ajuda jurídica, aulas aos presos, até aqueles nossos amigos mais próximos, por exemplo, que querem impedir os outros de dar uma lição naquele ladrão que foi pego em flagrante. Ou seja, pessoal, falar que existe um pessoal dos direitos humanos é implicar que todos os outros não são. Ou seja, se tem um pessoal dos direitos humanos, então as outras pessoas não estão interessadas nos direitos humanos dos indivíduos, o que não é verdade. Direitos humanos é uma bandeira esquerdista. Pois bem, pessoal, não foi a esquerda, e muito menos a esquerda brasileira, que inventou os direitos humanos, ou mesmo que decidiu que eles seriam inalienáveis. Os direitos humanos, em sua concepção atual, foram codificados na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948. É importante entender o contexto de criação desse documento, pessoal. Ele nos remete às violações cometidas no contexto das grandes guerras mundiais, inclusive o emprego de bombas atômicas, o Holocausto e também o contexto de surgimento da Guerra Fria. Isso refletiu, por exemplo, na incorporação do direito do cidadão à propriedade privada,
do direito de não ser arbitrariamente privado de sua propriedade, entre muitos outros direitos. Outra coisa, pessoal, é importante saber que a declaração não tem caráter vinculante, ou seja, ela não precisa ser ratificada, ela não prevê punições para aqueles que a descumprem. Porém, todos os 193 países membros da ONU sinalizam a sua aceitação ao se filiarem à organização. Dos 9 grandes tratados internacionais que codificam os princípios contidos na declaração, todos os países membros da ONU ratificaram pelo menos um. Além disso, inúmeros países cujos governos são de centro-direita têm os direitos humanos como valores importantes. Um exemplo simbólico é a Alemanha, onde os direitos humanos são um elemento chave na construção da identidade nacional. Por quê? Porque eles passaram a traumáticas violações em massa durante o regime nazista, e que reflete mais recentemente até na decisão de acolher o grande fluxo de refugiados atualmente. E por último, não existem direitos humanos para policiais e para a família das vítimas. Cadê o direito das vítimas, Os direitos humanos são universais para todos, são inalienáveis, ninguém pode perdê-los. Então, policiais, as suas famílias, as famílias das vítimas de atos de violência são tão merecedoras de direitos quanto quaisquer outras pessoas, não mais nem menos do que outras pessoas. É preciso lembrar que o Brasil tem uma das polícias que mais mata e que mais morre no mundo. Nas grandes capitais como Rio, São Paulo, Porto Alegre, enfim, existem comissões de direitos humanos na Assembleia que inclusive atende famílias de policiais mortos, com apoio tanto jurídico quanto psicológico. Também a família de qualquer outra vítima de violência. Ou seja, não existe uma oposição entre polícia e direitos humanos. Direitos humanos também existem para proteger um policial. Isso inclui não só o seu direito à integridade física, frequentemente ameaçado em sua atividade, mas também combater aqueles tratamentos abusivos, degradantes, humilhantes que eles sofrem dentro da própria instituição policial. Então, pessoal, para não cair na rede do senso comum e compartilhar essas falácias duvidosas, você que é acadêmico, principalmente se for acadêmico de direito, por favor, guarda aí. Os direitos humanos são direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, direitos universais, indivisíveis e inalienáveis. Isso quer dizer, de forma simplificada, que são válidos para todos, que sob nenhuma circunstância podem uns ser respeitados, outros não, e significa também que ninguém pode perdê-los, independentemente do que tenha feito ou até do que venha a fazer. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.